Processo de envelhecimento. Tem algumas coisas que a gente não aprende em nenhum lugar do mundo. Até porque, principalmente no Brasil, envelhecer era algo raro. A expectativa de vida aumentou muito nas últimas décadas. E, por tudo isso, a gente não foi preparado de forma adequada em relação a como enfrentar e perceber o que é importante, como assim, avaliar situações. Eu, já na septegenária, mais um, né? Eu estou aprendendo muito. E a minha preocupação com esses filmes é ensinar. Aliás, fui professor também durante 14 ou 15 anos. Sei mais. E a gente aprende a gostar de ensinar. Não sei se os alunos gostaram das aulas, mas a gente aprende a ensinar, ou gosta. Além disso, nossos filhos vão enfrentar isso na sequência, pois os netos, bisnetos, geração a geração, o envelhecimento será sempre um desafio. Tomara que eles tenham a nossa sorte, a nossa felicidade de chegar a uma idade maior. Até porque os conflitos mundiais, epidemias, pandemias, governos absolutamente incompetentes e a selva de pedra que é a nossa sociedade, ela pode inviabilizar o envelhecimento das futuras gerações. Mas vamos aos fatos, né? Um relato, talvez, do que aconteceu comigo nesse ano de 2016. E o que entristece muitas vezes é ver que o corporativismo, conveniências sindicais e corporativas valem mais do que a necessidade que qualquer indivíduo possa ter de algum tipo de assistência. Me lembro que no final do ano passado, início desse ano, eu procurei um pronto-socorro, porque eu estava realmente bastante confuso, mentalmente confuso, sentindo dores, etc. E aí você sente na própria recepção que a qualificação de quem procura assistência já fica assim complicada. Mas a minha surpresa mais desagradável foi quando entrei para ser atendido. Uma médica, pelo jeito com pressa, para entrar de férias, ela, de uma maneira ríspida, perguntou para mim o que eu tinha. Aí eu respondi para ela: ó, doutora, eu estou aqui exatamente para saber isso, né? Eu estou confuso, atrapalhado. Quer dizer, quase que eu levei um sermão da médica, né? Coisa impressionante. A médica jovem, talvez ela não tenha ainda amadurecido o suficiente. Agora, é óbvio que quando a gente, após uma vida intensa, cheia de alternativas, complexa, você tenha uma série de sequelas, né? Tudo que acontece gera consequência. Até eu fico às vezes preocupado vendo a garotada aí
praticando esportes realmente radicais ou cometendo excessos. Eu fico pensando, será que eles imaginaram que consequências poderão ter lá na frente, quando os hormônios diminuírem e a sensibilidade aumentar? É algo que é um conselho que eu dou para qualquer jovem, adulto jovem, que queira cometer excessos. Mas, voltando ao meu caso, que eu acho que é o mínimo que eu posso fazer é contar o que eu sinto. Afinal, não sou médico, nem psicólogo, nem psiquiatra, um simples engenheiro. Então, tratamento é câncer, problema de visão, audição, zumbido, coração, acho que eu não esqueci nada. Vamos dizer assim, eu formo o conjunto principal que me leva a procurar assistência médica regularmente. Então, entre esses problemas, alergia. A alergia, inclusive, foi responsável por um episódio que até hoje me incomoda, que é um remédio que provocou, para o câncer, que provocou alergia, que é com a barriga toda vermelha, talvez inflamada, e até hoje é como se tivesse, aos poucos diminui, mas como se tivesse aqueles ossos que o Pluto comia dentro da barriga. Ela vai se desmanchando, mas demora. Mas mostrou, me alertou mais uma vez sobre o problema da alergia, que é aleatória. A alergia não é uma coisa, eu tive alergia contra isso, mas amanhã pode ser outra. Então quem tem a tendência à alergia tem que tomar muito cuidado, porque os médicos trabalham com um taxímetro. Você entra no consultório, como todos eles pretendem enriquecer, frequentar clubes ricos, ter um padrão de vida alto. Se isso é justo ou não, não sei. Não sei como é que é o código de ética deles. A gente não tem nem tempo, muitas vezes, de conversar direito. Mais ainda quando você já ultrapassou certas faixas de saúde intelectual. Quer dizer, você, para baixo ou para cima, você tem dificuldade de explicar. Pô, sente dor? Bem, sempre senti dor, né? Dor é uma coisa que todo mundo sente. Onde? Aqui, ali, tá. Isso é normal. A gente tem dor aqui, dor ali. Até há um dito, acho que da República Tcheca, ou sei lá onde, uma amiga lá que nos ensinou que quando você acorda e não sente dor, isso é porque já morreu, né? Depois de uma certa idade. Então a dor está aí. Agora o drama é quando você arrisca dizer que sentiu alguma dor, é sair dali com um montão de remédio ou indicação de exames, que fica às vezes duvidando. Eu trabalhei em ensaios de máquinas, os equipamentos que os médicos usam, eu usei para testar geradores, turbinas, subestações. A diferença é a cor dos aparelhos, o formato um pouco, e é óbvio, à medida que os anos passam, a introdução da informática, dos softwares, dos hardwares mais complexos, mas que procuram as mesmas coisas: cor, temperatura, vibração, fluidez, a densidade, ver como o calor se propaga. Aliás, na engenharia a gente tem matematicamente condições hoje de fazer avaliações fantásticas. Isso, quem gosta disso é só ver, por exemplo, os filmes franceses lá,
pessoal falando das suas catedrais, como é que eles testam e vê. Negócio genial. Mas a gente envelhece. E um problema recente que está me assustando é a vista. Tem retinose, a mácula, né, parece que está já com restrições, né, envelhecimento, sei lá, muito fina, essas coisas assim. E se antes a retinose me incomodava mais no olho esquerdo, agora atingiu os dois olhos e aumentou de meses para cá. Resultado, estou batendo, ontem ainda bati com a mão aqui, por pouco que eu não quebrei esse dedo, assim, que você não avalia mal a altura, a profundidade e às vezes pensa que está enxergando e não está. Hoje de manhã enfiei a mão, por sorte estava com o dedo assim. Eu estava dizendo para minha esposa, eu vou ter que trabalhar, andar em câmera lenta. Né? Já não tem ideia, né? Eu tive descolamento da base da retina, coisa assim, tratamento a laser da vista, mas não, é óbvio, certas lesões são permanentes e certos lugares da vista são intocáveis, né? Então você vai somando esses problemas. Ah, mas tem tratamento médico. De fato, tem amigos que procuraram e já morreram. entra no circuito das cirurgias e coisas assim, é fria. Tem que tomar um cuidado colossal, ainda mais nas condições em que os nossos hospitais se encontram. Então, a vista é um problema. Outra é a memória. O cérebro é um computador, ele tem espaços de memória. Eu estava vendo um filme ontem até na TV espanhola, falando sobre o alemão lá, o tal de Alzheimer, né? E puta vida, tem todos aqueles indícios de Alzheimer, né? Isso não quer dizer que tenha, porque outras coisas dão problemas semelhantes, ainda mais quando somadas. E eu fico pensando, e aí? Por sorte, semana passada descobri um tal de ginkgo biloba aí. Pô, fantástico. Eu estou tomando Procimax, ginkgo biloba e outras coisas para usar ao máximo o meu 388 aqui. Quer dizer, nem é 388, eu sou do tempo dos computadores eletromecânicos, né, da régua de cálculo, Abacus, pelo menos no Brasil. Ele está enferrujado, ele está com problema, não dá eficácia. Mas isso está afetando tremendamente também a minha audição. Eu e a minha esposa fica até com raiva, o que ela fala, eu entendo na maior parte das vezes tudo errado. E ela acha às vezes que o aparelho de surdez resolve. Não resolve. Até porque alguém conta uma piada para mim, eu vou rir da piada 3 dias depois. Então vai atingindo esses espaços aí, né, envelhecimento, doenças, degeneração do hardware e até do software, né? E as rotinas, né? Muita coisa que até há pouco tempo eu fazia automaticamente, agora eu tenho que pensar bem antes. Ainda essa semana fui atravessar a canaleta e, por sorte, o motorista do ônibus buzinou. Eu dei um passo para frente e outro para trás, e ele passou pertinho, né? O ônibus expresso. E eu sei muito bem que um ônibus desses não pode frear sem mais nem menos, nem dizer, é melhor matar um velho do que 200 pessoas dentro do ônibus. Essas coisas vão criando restrições. Meus amigos cansam de convidar para isso, para aquilo. 2 semanas atrás eu caí da cama.
Felizmente a minha enfermeira, que é a minha esposa, tem um tal do irudoide aí, fica passando no meu corpo aí 2, 3 vezes por dia. Ontem ainda saí de ônibus, na hora para ver carteira de identidade, na hora de chegar, de descer do ônibus, bati com, mesmo num dos lugares que eu machuquei mais, de leve, assim, na barra, naquelas barras que tem nos ônibus. Porra, como dói, como doeu. Então você fica até com medo de sair de casa. Aqueles que me convidaram insistem que eu participe de coisas, eventos e rotinas que eu tinha até o ano passado, né? Então tem que ter paciência, vou ser um espectador à distância. Eu defendo muito o ensino à distância. Eu agora vou ser um espectador à distância, um trabalhador à distância. Porque parar não dá, né? Esse negócio de ficar parado aí, felizmente inventaram aí as filmadoras, e para azar da Google eu fico mandando filme toda hora. Sei que muitos desses filmes nunca serão vistos, mas paciência, é um registro. Como eu sempre lembro, eu gostaria muito de ouvir a voz do meu pai. Infelizmente ele morreu em 66 e eu não tinha condições na época de gravar, e ele não aceitaria também, não era o estilo dele, conversas com ele. Ele era muito discreto, muito reservado. É uma pena. Se eu tivesse hoje dezenas de rolos de filme aí, estaria todo dia ouvindo os conselhos, a conversa extremamente agradável, inteligente, culta do meu pai. Mas a gente envelhece. Então, o que eu quero dizer com isso também? Autocrítica, né? Capacidade de análise. Quando a gente vê aí pessoas que foram ilustres, líderes estudantis, líderes políticos brilhantes, hoje mostrando posturas que a gente não gosta, né? Tem repugnância. A gente fica pensando, será que eles estão ainda lúcidos? Experiência eles têm, óbvio. A experiência bem usada pode levar a visões como Luc Ferry tem sobre comportamento humano, ou Nietzsche que teve, ou coisas assim. O ser humano é o que é. Então, é difícil aceitar isso, não é? E talvez por não aceitarmos isso é que nós tenhamos evoluções. É o que eu estava pensando entre o idealismo e o pragmatismo. O idealista, ele imagina um mundo perfeito lá e acredita que a gente deve chegar lá. O pragmático esquece isso tudo e não, vamos fazer o que funciona, eu preciso. A mistura dos dois é algo bastante saudável na vida profissional, política, amorosa, tudo quanto é forma de existência. Até porque nós não sabemos nada ainda em relação ao que somos, o que é o universo, coisas assim. Eu fico até incomodado, me dá raiva quando eu vejo tanta gente com tanta certeza. As campanhas eleitorais aí que estão em curso no mundo mostram isso. Um quer matar todo mundo que é do Oriente e do Sul, né? O outro quer matar a civilização ocidental inteira, um terceiro quer se isolar num anel de fogo. São pessoas que depois de construírem suas vidas, agora querem governar seus países. Será que tem saúde mental para isso? Será que
passariam num exame. Para dirigir um automóvel você tem que fazer psicotécnico, né? Tem que rodar qualquer país do mundo, aí tem que ter carteirinha. Para governar um país, basta ter uma idade maior. Aqui no Brasil ainda estão até chegando a situações aí de filhinho de 18 anos de algum político aí, se quiser, pode ser senador da República. E ainda a figura do suplente, que coloca muitas vezes pessoas absolutamente despreparadas em cargos importantes. Mas a política é um bom espelho do ser humano, né? Aí no coletivo, o que pode ser? E no individual, na família, é o meu desafio aqui, é tentar entender como o meu envelhecimento vai me afetar e a minha família. Não sei quantos dias, meses, anos terei de vida ainda, mas não quero incomodar, não quero ser um peso para ninguém. E uma maneira de compensar, talvez, seja essa sequência de filmes que eu estou fazendo, tenho feito, falando sobre o envelhecimento. Coisa que ganhei até impulso depois de ver palestras absolutamente primárias sobre a pessoa na terceira idade. Nós temos que avaliar de forma correta o que nós somos, o que nós queremos, o que nós representamos, para podermos angariar, vamos dizer assim, ou ter o máximo de felicidade até. A diferença de quando a gente é jovem, quando o jovem está evoluindo, avançando para a idade madura, e nós estamos fazendo o caminho inverso. Se aproveitamos a vida de forma adequada, nessa fase da vida, a alegria da lembrança é muito importante. Ainda ontem estava vendo fotografias, escaneando, botando em álbuns digitais, um montão de fotografia que já está perdendo a cor, a forma, que as fotografias químicas, se não forem guardadas em ambientes que eu não tenho dinheiro para manter, elas se estragam. Aliás, é um negócio que me incomoda, é ver a preocupação em botar fotografia dessas em paredes, à luz do dia, tudo estraga. Então, são fotografias que dentro de 1, 2, 3 anos você não sabe mais nem quem está ali naquela moldura. É urgente envelhecer, né? O que eu posso, para concluir, hoje é dia 26 de fevereiro de 2016, dizer aos meus irmãos de maçonaria, companheiros de Lions, a Academia de Letras José de Alencar, do Instituto de Engenharia, da política, amigos que eu tenho e meus inimigos mais afetuosos, que eu realmente estou com problemas, vamos dizer assim, porque eu preciso treinar, né? Parar de levar tombo, esbarrar, cair, que eu já não tenho 6 acidentes por ano, eu estou tendo 6 acidentes realmente perigosos, complicados, talvez por mês, e por semana pequenos acidentes. Isso é muito sério, o cara tem que refazer meu software, tem que refazer a minha bússola, tem que refazer meus prumos, eu tenho que refazer uma série de procedimentos. Eu sou meio ansioso, tenho mania de fazer tudo depressa, e eu tenho que frear isso violentamente. Do contrário, eu ainda vou pesar na consciência de algum motorista ou coisa assim, porque vai aparecer no jornal que um velhinho foi atropelado por um motorista que freou, mas não teve tempo. É óbvio
que qualquer acidente desse incomoda tanto o autor, vamos dizer assim, aparentemente culpado, quanto a vítima. Ele não deve fazer isso, né? Ele deve contribuir para que o mundo seja mais feliz. E os filhos e netos, eu aconselho, vão pensando no futuro, porque o tempo passa. E como dizia meu avô, quanto mais velho, mais depressa ele avança. Tchau, gente.